O amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja, comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até no tempo que final. Oh Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh Santo Espírito, faz em mim o
e sua promessa cumprirá. Do céu em nuvens descerá, em meio ao som de louvores voltará. Veja o Senhor ao lar nos levará. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem em casa? Por aqui nós também estamos bem, graças a Deus. Hoje a gente está começando mais um culto dominical e eu quero convidar você para a gente levar nossa mente para Jesus, para Deus, o Pai, trazer na nossa mente a presença constante do Espírito Santo, pedir que eles nos ajudem a lembrar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O povo de Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente repara que era um povo diferente. Enquanto todo mundo ia guerrear com um monte de espada, lança e tudo mais, o povo ia cantando. Na hora que todo mundo ia conquistar cidades e levavam seus exércitos que entravam atropelando tudo, o povo ficava rodando em volta da muralha da cidade. E na hora que se esperava que eles avançassem, eles simplesmente gritaram. É um povo diferente. Um povo que Faraó mandava matar as crianças e em vez do povo de diminuir de tamanho, ele aumentava. Um povo que chegou com poucas centenas, saiu do Egito com milhares. Um povo que na hora de ir embora, não precisou pegar nada de ninguém, porque os vizinhos no Egito lhes deram presentes e eles saíram de lá abastecidos. Um povo que na hora de ir embora, milhões de pessoas caminhando pelo deserto, em vez de passar pelo lugar mais óbvio, passou pelo lugar menos óbvio e pôde experimentar um mover da mão de Deus fenomenal. Sempre a Bíblia conta para nós histórias de um povo muito diferente. Um povo que no meio de todas as dificuldades, Deus tinha e terá uma solução diferente para esse povo. Estamos no meio de uma situação muito complicada, mas as casas onde se ouve músicas de louvor, de agradecimento e de alegria, são as casas do povo de Deus. A gente, em vez de estar brigando, a gente está assistindo um filme, comendo pipoca, batendo papo, jogando, brincando, cuidando das nossas crianças. Não estou dizendo que outras pessoas não possam e não devam ou não estejam fazendo assim, mas o fato é que quando Jesus está conosco, quando Deus é nossa companhia, quando o Espírito Santo cuida de nós somos um povo diferente. É um povo que no meio de todas as situações pode simplesmente se alegrar pela presença do Senhor. Vamos fazer isso agora? Vamos nos alegrar, porque o Senhor sempre está conosco, no meio de todas as lutas, trazendo alegria para a nossa vida. Povo de Deus! Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar. E me
Senhor está conosco. E Ele está também na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa vida diária. Não olha apenas para nós como um povo de uma forma genérica, Ele olha para nós como seus filhos chegados. Aquele que Ele cuida assim, como a menina dos olhos, protege e zela. Ele é dono da nossa vida. Vamos dizer para Ele que Ele tem toda a liberdade. Mais do que liberdade, nós estamos dando todo o espaço e direito para que Ele tome conta da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos sonhos, das nossas empreitadas, daquilo que a gente se propõe a fazer, dos nossos projetos. Ele tem total liberdade para poder entrar, se movimentar, tomar conta, realizar, reinar em qualquer lugar da nossa vida. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã.
Por um acaso, esses últimos dias têm sido um pouco mais difíceis para você? Todas essas coisas complicadas que têm acontecido têm deixado seu coração incomodado? Tem feito a sua fé ficar mais fragilizada? Tem te deixado entristecido? Muita coisa nessa visão de entristecimento e de adoecimento, ela vem em momentos como nós estamos vivendo, que nós estamos reclusos, nós somos seres sociais, gregários, nós gostamos e temos necessidade de estar junto com as outras pessoas, com os nossos pares, com as pessoas que nós amamos. Não tá dando, né, para poder fazer isso. Mas isso não pode tirar de nós a presença de Deus, a percepção de que Deus está tomando conta de nós. A percepção de que a gente não está sozinho. E eu quero convidar você agora para a gente cantar isso, Senhor. Não deixa não, Deus. Aumenta a minha fé. Não me deixa perder de vista a sua presença na minha vida. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero que o seu amor esteja no meu coração de uma forma muito especial. Que o Senhor aqueça a minha fé, que o Senhor faça o meu coração arder de alegria pela sua presença. Vamos cantar juntos? Tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar.
te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor
Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Boa noite, meus queridos e queridas, graça e paz. Como diz meu amigo o pastor Manu Mesa Barba, paz e graça. É o que nós desejamos para todos vocês, a paz de Cristo que excede todo entendimento e a graça de Jesus que nos transforma, que nos salvou, que nos tirou das trevas para a verdadeira luz. Mais um domingo que o Senhor nos concedeu e nós podemos estar juntos neste tempo para poder assim louvar, bendizer, exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso Deus. Que bom que você está nos assistindo. A minha oração e meu desejo é que você esteja sendo abençoado por Deus. Que tudo que você já ouviu, que todas as reflexões, que o momento de oração, as músicas possam ter tocado no seu coração, possam estar abençoando você. Que o Espírito Santo de Deus esteja colocando, esteja sendo, fazendo com que você fique sensível à voz de Deus. Esse é o tempo em que nós escolhemos estar juntos, nessa nova modalidade, não é verdade? Eu sei que para muitos tem sido difícil, eu sei que para muitos tem sido complicado, mas é o que nós precisamos estar fazendo. Somos um povo de Deus, somos o povo de Deus que respeita as determinações das autoridades, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos seguir as autoridades. E quando nós respeitamos o que a palavra de Deus nos ensina e seguimos os conselhos que ela nos dá, nós também estamos obedecendo a Deus. Muito bom. Meus queridos, nós estamos falando nesses domingos, sobre atitudes em tempos de crise. Atitudes em tempos de crise. Quais são as atitudes que nós devemos desenvolver nesse tempo de crise? Mas não, como eu disse, não são atitudes apenas para serem desenvolvidas nesse momento, mas são atitudes que servem como base para serem desenvolvidas por nós, vivenciadas, experienciadas por cada um de nós em qualquer momento de crise nas nossas vidas. E a primeira atitude que nós vimos, foi recomeçar. Então a primeira atitude foi recomeçar. Vimos esta atitude baseada na história de Abraão. A segunda atitude que nós precisamos desenvolver como cristãos, desenvolver como crentes em Cristo, em Deus, atitudes para nós podermos vencer esse tempo de crise, foi acreditar. Acreditar foi a segunda atitude. E nós vimos esta atitude sendo desenvolvida na história e na vida de Jó. Então, em cima da história e da vida de Jó, nós trabalhamos o acreditar. Atitudes em tempos de crise. A terceira atitude, desistir. E nós vamos estar pensando, olhando para a vida de um personagem bíblico também do Velho Testamento,
só que nós vamos olhar para a história de Daniel. Daniel. Então você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Nós vamos estar baseando toda a nossa reflexão em cima de Daniel, capítulo 1. E aí, quando nós pensamos nesse tema, né? Atitudes em tempos de crise, e aí nós pensamos em desistir, toda vez, né, que nós ouvimos o termo desistir, sempre nós temos a sensação de algo ruim, como se nós não tivéssemos forças ou como se nós não estivéssemos dando continuidade a alguma coisa que nós deveríamos fazer. Né? Aquela ideia é o seguinte: fulano desistiu, fulano entrou na universidade, entrou na faculdade, mas desistiu no terceiro período, no segundo período, desistiu, deixou de lado. Então todas as vezes que a gente ouve o termo desistir, a gente sempre pensa por esse lado, como sendo algo ruim, algo que nós não tivemos condições, nós não tivemos capacidade para continuar. É como se nós estivéssemos deixando de avançar em alguma realidade ou em alguma área importante da vida. Mas você sabia que existem momentos, existem áreas, né, da vida que nós precisamos desistir? E aí você pode se perguntar, mas como isso, pastor? Normalmente a gente ouve mensagens que falam sobre nós continuarmos, sermos corajosos, avançarmos. Como é que você vem com essa ideia, então, de que existem momentos da nossa vida que nós precisamos desistir? É exatamente sobre isso, olhando para a história de Daniel, que nós vamos aprender que existem situações da nossa vida que não seriam boas para nós e que nós precisamos aprender a desistir, a nos reinventarmos, a fazermos coisas novas baseadas na vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre desistir. Vamos juntos? Eu quero ler um texto, né? É apenas um texto de meditação, porque também serviu como base para eu estar pensando neste tema. E eu quero deixar esse texto com vocês. É o texto de Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 13. E eu vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Palavras do apóstolo Paulo. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, que já fiquei perfeito. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Preste bem atenção nisso. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Palavras do apóstolo Paulo que abrem assim a nossa forma de poder olhar e pensar nessa perspectiva do que significa desistir. Talvez seja nesse sentido que eu quero fazer, né? É nesse sentido que eu quero fazer uma pergunta para você. De que você precisa desistir nesse tempo, nesse período, para que a sua vida possa avançar mais? O apóstolo Paulo diz que esquecendo aquilo que fica para trás, e avanço para o que está na minha frente. É nessa frase, né, nessa frase destacada do apóstolo Paulo, que me levou a pensar sobre este tema e me levou a fazer essas perguntas. O que eu preciso muitas vezes desistir para poder avançar mais? Quais são os fardos, os pesos, os problemas, angústias, dores, situações do passado que muitas vezes tem trazido, que você tem trazido e tem te impedido de avançar, que nós temos trazido e tem impedido de avançar? Quais são essas situações? Vamos olhar para a vida de Daniel, então? Vamos entender o que estava acontecendo, vamos entender como este jovem tomou a decisão de desistir para que ele pudesse alcançar. Parece paradoxal, né? Parece algo muito estranho da gente pensar. Eu tenho que desistir para alcançar. E foi exatamente isso que aconteceu na história de Daniel. Bom, o capítulo 1 de Daniel,
ele já vem retratando, falando a respeito da invasão que o rei Nabucodonosor proporcionou, realizou em Jerusalém, no reino de Judá. Esta invasão, com a tomada então das terras e também levando cativo, muitos israelitas para a Babilônia, aconteceu aproximadamente, segundo os registros históricos, em 586, 585 antes de Cristo. Então foi o período em que o Império Babilônico era um império que estava dominando e estava conquistando tudo ao seu redor. E é exatamente nesse tempo que, quando Nabucodonosor, com o seu exército, com as suas formações táticas, invade assim Judá, as terras de Judá, e ele assim as conquista, e ele leva lá para a Babilônia muitos jovens, muitas pessoas que se tornaram assim seus escravos e foram feitos cativos neste reino, nesse tempo. E aí o que aconteceu? 4 jovens também foram levados. O nome desses jovens eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles da tribo de Judá. E aí o que acontece? Esses jovens foram levados para lá, foram separados porque eles eram pessoas, de certa forma, que tinham um certo grau de conhecimento, de instrução, eram pessoas de um certo nível social, e o rei havia pedido para separar esse tipo de pessoa para que pudesse servir no palácio, para que pudesse servir de assistente, secretário, de coisas assim, das pessoas da Babilônia. Então esses 4 jovens foram levados para o palácio, e ali eles ficaram à mercê e também aos cuidados de um gerente, de alguém que estava tomando conta dos servos do rei. Então esse é o contexto histórico, de um povo que foi conquistado pelo povo babilônico no reinado de Nabucodonosor, e um povo que agora vivia como escravo, vivia submisso às regras, às leis, deste novo império, tendo assim a sua cidade, a sua terra natal totalmente destruída. Mas o que eu quero estar destacando é exatamente esse primeiro capítulo de Daniel, para que nós possamos estar pensando sobre quando é necessário, quando é importante desistir para que eu possa avançar. Atitudes em tempo de crise. Desistir. Como isso? Como que nós podemos fazer isso? Quando deve ser feito isso? E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês sobre esta atitude de desistir, para que possamos avançar conforme a palavra do apóstolo Paulo, é que nós temos que aprender a desistir de seguir a multidão. Devemos aprender a desistir de seguir a multidão. Acompanhe comigo Daniel, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Antes de fazer a leitura, muitas vezes a gente pensa nesse tema. Como que é essa ideia de desistir de seguir a multidão? É aquela ideia seguinte, porque todo mundo está fazendo, eu também tenho que fazer. Porque todo mundo faz, eu também tenho que fazer. E muitas vezes, quando as pessoas estão fazendo, os valores que motivaram as pessoas a fazerem alguma coisa e que todo mundo depois coloca, generaliza, dizendo todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer, muitas vezes os valores que motivaram as pessoas a fazerem não são os nossos valores, mas a gente fica com medo, com receio, e o que acontece? A gente então segue a multidão. Como diz aí o ditado, a gente segue o fluxo. Mas é nesse sentido que nós precisamos aprender que com Daniel, com a história de Daniel, uma atitude que eu preciso desenvolver é desistir de seguir a multidão. Sabe por quê, meu querido irmão, minha querida irmã? Sabe por quê, meu querido amigo? É porque pode parecer, às vezes, para você que não tem opção. Mas eu quero dizer para você que tem opção. Há opção. Muitas vezes nós não estamos enxergando a opção, ou não estamos assumindo a opção que existe. Mas existe sim uma opção e podemos segui-la. Então vamos ler agora o texto de Daniel. São 8 versículos, eu vou estar lendo.
na nova tradução da linguagem de hoje, e vai aparecer na sua tela como se fosse legenda, né, a leitura dos textos bíblicos, ok? Então vamos ler aqui. Diz assim: no terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter defeito físico nenhum. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Daniel estava num contexto onde o grupo de líderes religiosos, da Babilônia, eles tinham uma mentalidade ou ideologias definidas muitas vezes por visões embaraçosas, por visões separatistas. A gente tem que entender que como a Babilônia havia conquistado muitos outros reinos, muitas pessoas que estavam ali como seus líderes religiosos, como seus líderes, eram também pessoas que haviam sido preparadas, que vieram desses outros reinos. Então, muitas vezes, eles tinham essas ideias, separatista, tinha uma visão xenofóbica. Você sabe o que é xenofobia? É você estar desprezando a cultura, desprezando o conhecimento de outras culturas, de outras pessoas. Então elas tinham uma visão de conceitos que eram muitas vezes muito mais pessoais e não representava ou não apresentava efetivamente aquilo que Daniel acreditava. Nós podemos ver que Daniel, juntamente com seus amigos, eles eram jovens que já tinham um conhecimento a respeito das leis, das instruções, do ensino religioso sobre Deus. Vocês sabem que uma criança, israelita, até os seus 12 anos de idade, ele aprende a Torá. E quando ele completa 12 anos de idade, ele já é considerado, podemos dizer assim, com maioridade. E aí ele passa a desenvolver outros estudos, mais aplicados a respeito das coisas de Deus, das leis do Senhor, dos ensinos sobre o Senhor. E muitos deles seguiam um caminho de se tornarem mestres e rabinos. Outros chegavam até os 12 anos, conheciam toda a lei e aí depois seguiam os seus caminhos em outras funções, em outras profissões. Mas o fato é que Daniel e seus amigos, eles tinham uma base, eles tinham uma consciência moral fundamentada nos ensinos, nas bases que eles receberam, principalmente nos ensinos de Moisés. Então, a gente entende que nesse momento, Daniel, ele estava sendo obrigado. Primeiro, ele foi selecionado por causa de um certo critério de escolha. Boa aparência, não podia ter defeito, tinha que ser da classe social mais elevada, O rei fazia esse tipo de escolha. O rei era parcial, ele havia escolhido pessoas
para que pudessem estar fazendo parte assim do seu da sua administração no seu reinado. E aí nós sabemos que Daniel e seus amigos foram escolhidos, né, para poderem se preparar para se tornarem assim assistentes, secretários, né, ajudadores de pessoas que estariam à frente, liderando as frentes, né, para Nabucodonosor. No entanto, a gente sabe que diante da forma obrigatória e mandatória que o rei havia imposto, né, os jovens não teriam outra escolha. Os jovens não teriam outra opção. Qual era o resultado disso? Eles deveriam então seguir o fluxo. Eles deveriam seguir o que todo mundo estava fazendo. Eles deveriam seguir o que os outros jovens de outros povos, talvez até outros israelitas também, estariam fazendo. Mas Daniel, juntamente com seus amigos, ele desistiu de seguir a multidão. A gente sempre tem aquela ideia, né? Há o ditado que fala assim, porque a voz do povo é a voz de Deus. Eu digo que não. Eu digo que não, meu irmão. Eu digo que não, minha irmã. Eu digo que não, meu querido. Nós não podemos generalizar dizendo que a voz do nosso Deus, as palavras do nosso Deus, vem através da palavra do povo. Porque o povo, muitas vezes, é rebelde, o povo segue por conveniência, o povo segue, muitas vezes, caminhos por ideais que são, muitas vezes, pessoais, ideais que vão trazer, assim, um respaldo pessoal para o povo, e não algo que seja divino. Então a gente tem que acabar com essa ideia que a voz do povo é a voz de Deus. Não é. E aqui em Daniel nós vemos isso. Os outros jovens tiveram que obedecer à voz do rei, porque o rei era considerado, naquele tempo, como a maior autoridade, como se fosse assim, abaixo dos deuses, porque os babilônios tinham vários deuses, abaixo dos deuses, ele era a maior autoridade. Então as pessoas deveriam seguir. Então aquela ideia, não, a voz do rei, a voz de um deus, então nós temos que seguir. E aí o povo então começava a replicar isso. Então aquela ideia, a voz do povo é a voz de Deus. Mas na vida de Daniel, na vida de Ananias, Misael e Azarias, isso não pegou. Isso não pegou. Porque eles entenderam que esta não era a voz de Deus. Que voz que você está seguindo? Quais são as vozes que estão determinando assim as suas decisões? Quais são as vozes que estão conduzindo você para a sua jornada de vida? Quais são as vozes que estão dirigindo você, estão direcionando você? Você tem que pensar nisso, meu querido. Porque muitas vezes nós nos posicionamos de acordo com o que está acontecendo. É um político, é um determinado professor, é uma determinada classe social, é um determinado grupo de acadêmicos, grupos de cientistas, governadores, presidentes, etc. Muitas vezes nós estamos sendo bombardeados por essas vozes e nós estamos escolhendo qual voz seguir. E aí, a decisão de Daniel e dos seus amigos foi que ele não seguiria a multidão. Ele iria por um caminho diferente. E, meu querido, o preço foi alto. O preço que Daniel e seus amigos pagaram foi alto. O preço pelas suas vidas. As situações que vieram a acontecer foram difíceis, Vocês lembram que se você já leu o livro de Daniel, você vai ver que houve um momento em que os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, foram jogados numa fornalha por não seguir a voz da multidão, por desistir de seguir a multidão. E Daniel também foi jogado na cova dos leões por não seguir a multidão. Então foram decisões difíceis, mas eles se mantiveram firmes no curso daquilo que eles acreditavam, naquilo que realmente era importante e determinante na vida deles. Sabe qual o nome que nós podemos dar para este momento na vida deles, quando eles desistiram de seguir a multidão? Convicção. Daniel e seus amigos, eles tinham convicções.
Eles tinham uma convicção de quem era o seu Deus, eles tinham uma convicção de quem eles eram, eles tinham uma convicção de que eles eram estrangeiros de uma terra que não era deles, eles tinham convicção de que se Deus quiser, ele poderia libertá-los, se Deus não quiser, ele não libertaria. Enfim, esses 4 jovens deixaram ou desistiram de seguir a multidão porque eles tinham convicções. Além de ouvir a voz de Deus, eles tinham convicções. Além de ouvir a voz de Deus e os valores que foram plantados em seus corações, eles tinham convicções. E você? Quais são as suas convicções? Convicção é aquela ideia de algo que você tem certeza que aquilo é para você e ninguém, nem outra coisa ou situação vai tirar isso da sua mente, né? Do seu coração. Então, convicção é ter certeza de algo que você não abre mão. Muitas vezes, para nós podermos ficar bem com a multidão, muitas vezes para nós podermos ficar bem com as pessoas, nós temos aberto, né, mãos de valores que são imprescindíveis para a nossa vida. E aí as nossas convicções vão todas por água abaixo. Daniel e seus amigos desistiram de seguir a multidão porque eles tinham convicção. Nós precisamos aprender a desistir de seguir aquelas vozes que vão nos colocar em situações desagradáveis, aquelas vozes, aqueles direcionamentos que vão nos colocar muitas vezes em situações que não condizem com a palavra e nem com a vontade de Deus. Precisamos ser conscientes, precisamos ter discernimento. Fruto do Espírito, nós precisamos desenvolver, né, na nossa vida o domínio próprio. O domínio próprio ele é resultado de um discernimento. A sabedoria de Deus deve estar pairando sobre nossas decisões, sobre a nossa vida. Então, desista de seguir a multidão. E assim você vai manter as suas convicções e, primordialmente, você vai manter o seu caminhar dentro da vontade de Deus para a sua vida. Mas uma segunda coisa que eu vejo que eles desistiram, né, é aquela ideia de desistir de fazer sempre do mesmo jeito. Desistir de fazer sempre do mesmo jeito. Lembra do texto que eu li lá de Filipenses, que o apóstolo Paulo falou? Esquecendo as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, ou seja, avanço para frente. Nós temos que aprender que precisamos muitas vezes desistir de estar fazendo do mesmo jeito. Precisamos mudar o jeito para podermos assim alcançar muito mais daquilo que Deus tem para a nossa vida. E Daniel e seus amigos, eles aprenderam sobre isso. E eles desistiram de ficar fazendo sempre do mesmo jeito. Eles aprenderam a fazer de uma outra forma para que pudessem alcançar resultados muito mais promissores, resultados que seriam maiores, né, para a sua vida, resultados positivos para a sua vida e principalmente resultados que agradariam a Deus. Não só os resultados, mas também como as suas atitudes de fazerem para alcançar esses resultados. Na realidade, nós temos que aprender a desistir de se esconder atrás de uma suposta segurança, né? A gente faz desse jeito, então vamos continuar fazendo assim, que está tudo bem. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Então vamos fazer desse jeito mesmo. Para que mudar? Para que esquentar a cabeça com mudar? Para que fazer essas coisas diferentes? Para que isso? Para que poder me envolver em oração por alguém para que ele possa ser alcançado por Jesus Cristo? Para que, né? Não, tem um pastor, tem um missionário que vai pregar para essa pessoa. A gente ainda mantém muitas vezes, né, uma área de segurança e um jeito de fazer que a gente não quer abrir mão, mas a gente sabe que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Por isso que eu já disse, e volto a repetir, que quando este tempo passar, desta pandemia, deste isolamento social,
nós não podemos voltar do mesmo jeito como nós entramos nesse tempo, na pandemia. Nós temos que voltar como pessoas melhores, pessoas com olhares dinâmicos, de mudanças, pessoas que têm valores, que têm convicções, mas que podem fazer de forma diferente para alcançar resultados que são positivos, resultados que agradem a Deus e abençoem a sua vida. Então, nós temos que parar de ficar nos escondendo na mesmice, naquelas coisas que porque meu tataravô fazia assim, meu bisavô fazia assim, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu vou fazer assim. Muitas vezes precisamos mudar, porque o assim que eles faziam foi muito bom para o tempo deles. Talvez não seja bom para o nosso tempo. Sabe o que é isso, meu querido? É medo. É medo. Nós temos medo de mudar. Nós temos medo de sair da nossa área de segurança, da nossa zona de conforto. Então, esta atitude de Daniel e seus amigos, eles nos ajudam a desistir de fazer sempre do mesmo jeito, porque nos ajudam a vencer o medo e nos dão coragem de arriscar. Acompanhe comigo agora a leitura, ainda no capítulo 1, dos versículos de 9 a 16. Olha só o que diz a palavra de Deus. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, que resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Olha só esta narrativa como nos mostra atitudes que fazem a diferença. Atitudes de mudar o jeito de fazer. Havia uma determinação. Eles tinham que comer e beber da comida que era servida ao próprio rei. E eles viram que poderiam fazer algo diferente. E aí, então eles propuseram isso. E aí eles, como ele havia conversado com Aspenaz, Daniel havia conversado com Aspenaz também foi bondoso com Daniel, mas Aspenaz estava com medo, porque o rei havia determinado. A voz da multidão, havia determinado. Mas eles desistiram de seguir a voz da multidão e desistiram de fazer do mesmo jeito. Então Daniel fez o quê? Olha só o pedido que ele fez. Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Fazer uma experiência. Daniel não sabia também o que poderia acontecer, mas ele tinha convicção de que ele, obedecendo a Deus, ele seria vitorioso. Ele mantendo-se convicto, mantendo as suas convicções, ele seria vitorioso. Então ele fala: eu quero fazer uma experiência. É uma experiência. Vamos fazer diferente? Deixa a gente tentar fazer diferente para a gente poder mostrar o resultado para você. E aí então ele pediu para que durante 10 dias eles pudessem apenas comer e beber, comer legumes e beber água. Foi a decisão deles. E aí o que aconteceu? No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Ele colocou assim, passados 10 dias, pode comparar, pode fazer uma avaliação dos resultados. E aí o que aconteceu? Eles foram avaliados como estando num estado físico muito, muito melhor do que os outros jovens que comiam a comida do rei. Então, o que aconteceu?
Eles desistiram de fazer sempre do mesmo jeito. Vocês observaram aqui? Eles não ficaram, eles poderiam muito bem ter se escondido atrás da determinação do rei e seguido o fluxo. Mas eles viram que aquilo não era bom para eles. Eles viram que eles precisavam desistir desta decisão que era algo ruim. O que acontece muitas vezes conosco é que diante de algumas decisões, para nós podermos nos manter bem com as pessoas, com um grupo de amigos talvez, do trabalho, da faculdade, a gente abre mão dos nossos valores e escolhe o caminho errado. Então nós precisamos aprender a fazer de forma diferente. Desista de fazer do mesmo jeito. Faça de forma diferente. Faça de forma diferente que mantenha, assim, as suas convicções, os seus valores, a sua crença, a sua fé em Cristo Jesus. Não desista das pessoas. Não desista daqueles que estão ao seu redor. Desista sim de atitudes, desista sim de situações que podem se tornar pecaminosas na sua vida. E o pecado nos afasta de Deus. Podemos fazer diferente, sem nos afastar de Deus. Podemos fazer diferente, sem abrir mão dos valores do reino. Podemos fazer diferente, sem abrir mão das nossas convicções e da nossa fé. Mas para isso, precisamos deixar de lado o medo e arriscar. Arriscar. Levar as pessoas a verem, através da experiência da nossa vida, algo novo. Porque foi isso que Aspenaz, o homem que cuidava da comida de Daniel e dos seus amigos, viu. Viu que eles estavam muito, muito, muito melhores do que os outros jovens. Por quê? Ele aceitou também permitir que eles fizessem essa experiência. Eu creio, meu querido irmão, que quando nós queremos fazer a diferença, Deus toca no coração das pessoas para que elas possam ver e possam até permitir que aconteça para assim entender o porquê nós fazemos diferente. Então, não faça do mesmo jeito. Desista de fazer do mesmo jeito. Faça diferente. E para terminar, a terceira coisa que nós vemos, né, na vida de Daniel e dos seus amigos é que eles desistiram para alcançar, para avançar, eles desistiram de viver uma realidade paralela. Versículos de 17 a 21 diz assim: Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei, e este falou com eles. E entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos da Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. O texto nos diz que Deus deu àqueles jovens capacidade. Meu querido, minha querida, Deus tem nos dado capacidade, Deus tem nos dado inteligência, Deus tem nos dado dons espirituais, Deus tem nos dado habilidades, Deus tem nos dado experiências de vida para formar assim o nosso molde, o molde do nosso caráter, das nossas qualificações, para nós podermos assim aprender a usar e a fazer as coisas para agradar a Deus e também para abençoar as pessoas. Né? Olha só que coisa interessante, né? Eles aceitaram um desafio, escolheram não seguir a multidão e eles fizeram de forma diferente e eles foram abençoados por Deus. Todos os 4 foram trabalhar no palácio. Era o maior escalão, né, do reino da Babilônia, trabalhar no palácio. Muitos queriam, muitos tentavam, poucos conseguiam. Mas estes jovens, eles ficaram trabalhando no palácio porque eles realmente resolveram assumir. Não vamos ficar vivendo uma vida de utopia.
né? Aqui a gente vai estar nesse momento, então vamos todos aqui dar as mãos, vamos fazer uma oração para que nesse momento a gente consiga resolver o problema do rei, né? O problema que está tendo um encalhamento da passagem de água ali numa determinada cidade. Então nós vamos orar e vamos pedir a Deus para poder resolver esse problema. Por certo, eles oravam, pediam a Deus, sabe o quê? Sabedoria, para poderem assim entender que eles podiam, com a ajuda de Deus, resolver o problema. Porque Deus deu a eles inteligência, capacidade, como Deus dá a todos nós. O próprio Tiago diz lá no texto, né, a carta de Tiago, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos que o pedem. Então, nós temos que parar de ficar vivendo esta vida utópica, esta realidade paralela, e entendermos que nós somos cristãos, nós somos servos do Senhor, e nós vivemos num mundo real, de problemas reais, de situações complicadas reais. E nós temos que usar assim a inteligência, a capacidade, o discernimento e a sabedoria que Deus nos dá para podermos interagir com as nossas responsabilidades e resolvermos as situações. E aí o que acontece? Deus vai nos colocar em alta posição. Ou seja, muitas vezes nós vamos ser procurados por pessoas, vamos ser procurados por grupos para que nós possamos ajudar a resolver situações da vida real. Por quê? Porque nós aprendemos que Deus vai nos usar a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa habilidade para ajudarmos as pessoas e para resolvermos problemas reais. É claro que existem situações que muitas vezes nós não temos as respostas, nós não temos as soluções, nós não temos a equação correta para poder resolver. Mas nós temos uma ferramenta que vai nos ajudar a compreender e vai nos ajudar a esperar com paciência no Senhor, que ouviu o nosso clamor e atendeu o nosso pedido de socorro. Então, através da oração, nós podemos colocar diante de Deus estas situações para que Ele possa nos ajudar a passar por estes problemas e a nos ajudar a resolver estes problemas. Mas Ele vai nos ajudar porque Ele vai nos dar capacidade e condições para assim o fazer. Então, desista de viver uma realidade paralela. Viva na realidade. Aceite as suas responsabilidades. Enfrente a sua realidade na qual você está inserido. Concluindo, há muitas pessoas que estão desistindo da forma e das coisas erradas. A tônica da nossa palavra nesta noite é sobre desistir. Mas eu tenho percebido que muitas pessoas estão desistindo dos seus sonhos, dos sonhos que muitas vezes Deus colocou no seu coração, mas tem pessoas que estão desistindo. Tem pessoas que estão desistindo da família. Pessoas que estão desistindo da família. Quando tomam e quando têm atitudes irresponsáveis para com a família, isso demonstra que você está desistindo da família. Pessoas que estão desistindo do casamento. E é bem comum hoje, né? Existem coisas que são necessárias desistir, mas existem coisas que são imprescindíveis para continuarmos avançando. E muitas vezes o casamento é assim. Muitas pessoas estão desistindo do casamento porque dizem, uma incompatibilidade de genes, né? Então a gente está desistindo, né? A gente casa sabendo o seguinte, se não der certo amanhã eu separo. É um casa separa que nós temos visto. Pessoas que se casaram, né, 5, 6 vezes. Tem gente que está desistindo do casamento, tem gente que está desistindo da carreira, né, da sua profissão, de algo que ele gostaria de fazer. E o mais triste, tem gente que está desistindo da vida. O número de pessoas que estão morrendo por Covid-19 como causa da morte, né, o coronavírus, não diminui também o número de pessoas que estão tirando a própria vida.
os suicídios continuam acontecendo. Os suicídios continuam acontecendo nessa sociedade de pandemia. Você sabia disso? Existem pessoas que estão desistindo da vida. Não desista. Não desista. Seja diferente. Seja diferente. Hoje aprendemos que desistir faz parte de uma vida saudável, mas precisamos aprender a fazer as escolhas para decidirmos desistir das coisas certas. Para sermos assim, diferentes, né, precisamos precisamos fazer as escolhas certas para desistirmos daquilo que realmente não traz nenhum tipo de bênção, nenhum tipo de motivação, de aprendizado para a nossa vida. No caso de Daniel e seus 3 amigos, nós aprendemos que boas escolhas os levaram a ter boas experiências e experiências que nós também podemos ter. Quando? Quando nós desistimos de seguir a multidão, porque os outros estão fazendo, eu vou fazer também. Quando nós desistimos de fazer sempre do mesmo jeito, há outras opções para nós podermos fazer. E quando nós desistimos de viver uma realidade paralela, quando nós aprendemos a assumir as nossas responsabilidades na vida, nessa realidade que nós estamos inseridos. Isso tudo me leva a entender que podemos ser diferentes. Diferentes. A pessoa que é diferente, o cristão que é diferente, ele desiste de seguir a multidão, ele desiste de fazer do mesmo jeito, ele desiste de viver uma realidade paralela. Porque Cristo faz a diferença na sua vida. Porque o seu relacionamento com Deus faz a diferença na sua vida. Porque ele entende e compreende que Deus dá inteligência, que Deus dá sabedoria, que Deus dá forças, habilidades para que ele possa enfrentar as crises e as realidades, né, nesse tempo em que está vivendo. Ouça a música do meu amigo Fael Magalhães, que fala sobre fazer a diferença, que fala sobre ser diferente. E após a música, nós vamos estar orando. Eu quero ser diferente. Quero cantar o que ninguém cantou. Quero pregar o evangelho do amor. Eu quero orar como ninguém orou. Quero fazer diferente, porque meu Deus a diferença faz. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Ele cura, protege, prepara, separa, ampara. Ele vê o coração diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente. Quero fazer valer a pena toda a dor da cruz, naquelas marcas e feridas. O meu pecado foi consumado. Não podia ser diferente. Foi graça, foi presente, foi amor de Deus. Por isso eu sou diferente. Sou diferente. Ele cura, protege, prepara, separa, ampara. Ele vê o
ser diferente. Eu quero ser diferente. Foi isso que Daniel decidiu no seu coração, que ele tomou como algo importante na sua vida, de ser diferente, de fazer diferente. Então ele desistiu de coisas que não eram certas, que não eram legais, e que ao desistir dessas coisas, desses caminhos, ele alcançou a vitória, ele alcançou o reconhecimento, ele alcançou principalmente a proteção de Deus, que serviu como testemunho, tanto no reinado de Nabucodonosor, como também no reinado de Ciro. E é isso que nós temos que pensar na nossa vida. Atitudes em tempos de crise. Recomeçar, acreditar, desistir. São atitudes que podem fazer a diferença na nossa vida e fazer com que nós venhamos fazer a diferença na vida dos outros. Se você entendeu esta palavra, se você quer compartilhar, quiser compartilhar algo comigo, eu vou deixar o meu e-mail, vai aparecer aí o meu e-mail na tela, e você pode mandar um e-mail para mim sobre o que o Espírito Santo de Deus, o que Deus tocou na sua vida quando você ouviu esta palavra ou quando você ouviu estas palavras, né? Sobre recomeçar, acreditar e desistir. E se você ainda não é crente, não entregou a sua vida a Jesus, não é um cristão comprometido com Cristo e quiser fazer essa decisão, também mande assim este e-mail para mim, para que eu possa entrar em contato com você, para que eu possa fazer contato com você, para que eu possa estar orando por você e te ajudando na medida do possível. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor diz e por tudo que o Senhor faz. E, ó Pai, é o Senhor que nos ajuda a recomeçar, é o Senhor que nos ajuda a acreditar e é o Senhor que nos ajuda a desistir de coisas e de atitudes ou caminhos que nos levariam para longe do Senhor ou que estariam desagradando ao Senhor. Desistimos assim para podermos alcançar, para podermos avançar. Desistimos das coisas que para trás ficaram para avançarmos para o alvo que foi estabelecido por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, eu peço que o Senhor esteja a nos abençoar. Abençoe a cada querido, querida, cada irmão, irmã, cada pessoa que ouviu, que assistiu esta palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja tocando no coração e na mente, para que haja mudança de vida, para que haja mudança de atitudes. E agora, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meu querido irmão. Deus os abençoe. Lembre-se das nossas atividades nessa semana, né? Nossa sala de oração na quinta-feira pela plataforma Zoom. E também sobre o nosso circuito 4x4 de leitura da Bíblia, né? Então são duas atividades importantes que podem ser desenvolvidas por todos nós durante esta semana. Tenha uma excelente semana, abençoada semana na presença do Senhor. Até a próxima!